Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material bem interessante que faz a gente pensar, né? Até que ponto as ideias do Freud, aquelas ideias super revolucionárias sobre a mente, foram, assim, moldadas pela vida dele mesmo, pela sexualidade, pelas angústias, pelas alegrias dele. Como é que essa parte íntima de uma figura tão gigante se mistura com o que ele deixou para a gente publicamente? Essa é a grande questão, né? E o material que a gente analisou hoje vai fundo nisso aí. Tenta mapear essa teia complexa, sabe? As conexões entre a vida pessoal do Freud, o jeito dele de entender a sexualidade, que ele colocou, tipo, no centro de tudo, e também o ambiente cultural daquela Viena do fim do século, né? Que era vibrante, mas ao mesmo tempo muito repressora. E como isso tudo bateu lá no desenvolvimento da psicanálise. A nossa fonte principal é justamente um texto que destrincha essa interação toda. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar sacar como a sexualidade virou esse pilar da psicanálise. Não só como um tema de estudo, mas como algo que o Freud viveu, que ele elaborou na própria pele, né? Principalmente naquela autoanálise corajosa que ele fez. A gente vai investigar como isso foi, assim, super inovador, mas também como talvez fosse inevitável, né? Como isso trouxe visões que hoje a gente olha e fala, isso aqui tá datado ou tem limitações, principalmente quando ele fala das mulheres, do feminino. Ok, vamos desempacotar isso aí. Para começar, acho que vale a pena frisar uma coisa que o material bate bastante na tecla. A sexualidade não é só um temperinho na teoria do Freud. É o prato principal, sabe? A estrutura mesmo. Ele foi muito contra a corrente da época ao colocar a sexualidade como o motor da vida psíquica. Pensar isso naquela sociedade vitoriana era quase um escândalo, imagino. Totalmente. Um escândalo. E para a gente entender essa centralidade toda, a gente precisa falar da libido. A fonte mostra bem como Freud deu uma virada nesse conceito. Não era só, tipo, o impulso para o ato sexual para ter filhos, sabe? Ele via a libido como uma energia psíquica muito mais básica, uma força vital mesmo que move a gente desde bebê, buscando o prazer, buscando sobreviver, se conectar. E essa energia, segundo ele, ela aparece de jeitos diferentes ao longo da vida. Não fica só lá na genitalidade adulta. Ah, entendi. E essa energia se manifestaria de jeitos específicos em cada fase, né? Nos tais estágios psicossexuais. É isso. Oral, anal, fálico. A fonte detalha como ele meio que mapeou essas fases, né? Dizendo que a libido focaria em partes diferentes do corpo e que os conflitos de cada estágio poderiam deixar marcas para a vida toda. As tais fixações, certo? Exatamente. As fixações. E é justamente no estágio fálico que a gente encontra uma das ideias mais bombásticas e talvez mais mal compreendidas do Freud, como o material mesmo aponta, o complexo de Édipo. Aquela noção de que crianças pequenas teriam desejos muito intensos, sabe? De amor e de hostilidade pelos pais. O menino desejando a mãe, competindo com o pai e algo parecido, embora o Freud achasse mais complicado para a menina. A fonte ressalta que essa teoria não veio do nada, né? Veio da tentativa dele de entender a complexidade das relações na família e a presença constante da sexualidade infantil. Uma coisa que, claro, chocou muita gente na época e, bom, ainda hoje gera debate, né? Mas essa ideia de desejos infantis tão fortes, tão conflituosos, não soa meio determinista demais? Tipo, a gente está condenado a repetir esses padrões? É uma crítica que sempre aparece, sim. O Freud via esses complexos como universais, mas a forma como cada um lida com eles, como resolve ou não resolve, aí seria particular de cada um. E é aí que entra a conexão com as neuroses, entende? O material que a gente viu reforça essa tese do Freud. A repressão desses desejos sexuais ou de outros pensamentos, memórias, considerados inaceitáveis, seria a grande fonte dos sintomas neuróticos. Aquilo que você não pode pensar conscientemente volta de um jeito disfarçado, sabe? Sintoma físico sem causa orgânica, ansiedade, fobia. A energia psíquica que foi bloqueada acha outra saída. Falando em descobrir essas coisas, a fonte parece dar um peso muito grande para a autoanálise do Freud, né? Mais do que ficar fuçando a vida íntima dele para
achar a conexão direta, o foco é em como ele se usou como laboratório. Precisamente. O texto argumenta que essa conexão direta, tipo, ele viveu X, por isso criou a teoria Y, muitas vezes é só especulação, é meio redutor. O que é inegável mesmo, e a fonte detalha bem isso, é o impacto gigante que a autoanálise teve nele. E especialmente naquele período super intenso depois que o pai dele morreu, ali por 1897, 1900. Foi mergulhando nos próprios sonhos, nos atos falhos, nas memórias, nos afetos, que ele se convenceu da força desses desejos infantis, da rivalidade com o pai, do amor pela mãe. Elementos que viraram a base do Édipo como uma estrutura universal. E foi nesse processo que ele mudou de ideia sobre a causa das neuroses, que ele abandonou a tal teoria da sedução. O material destaca essa virada como um ponto-chave. No começo, ele achava que muitos problemas dos pacientes vinham de abusos sexuais reais na infância. Mas a autoanálise, junto com a clínica, levou ele a questionar se esses abusos eram a única explicação para tudo. E aí ele começou a dar mais peso para a realidade psíquica, ou seja, para o poder das fantasias, dos desejos inconscientes, dos conflitos internos, que para a pessoa têm força de realidade e moldam a experiência dela, mesmo que não sejam fatos externos concretos. Isso não é negar que traumas reais existem, claro, mas amplia o foco para o mundo interno, sabe? O que é fascinante aqui é essa valorização do universo subjetivo como um campo de força que determina muita coisa. Essa energia psíquica toda, a líbido, quando ela não pode se expressar direto ou é reprimida, ela some ou ela pode ser usada para outra coisa. É aí que entra a tal da sublimação, exatamente nesse ponto. A fonte explora a teoria da sublimação como uma das saídas, digamos, mais criativas e socialmente aceitas para essa energia pulsional. A ideia é que um impulso sexual, ou até o agressivo, quando encontra barreiras para se satisfazer diretamente, pode ser desviado para objetivos que não são sexuais, mas que ainda trazem satisfação, reconhecimento, criar arte, fazer pesquisa científica, se engajar na política, trabalhar feito louco. Então, a genialidade ou uma produtividade muito grande poderia ser, em parte, fruto dessa energia sexual canalizada. O texto sugere que a própria vida do Freud, com aquela dedicação quase de monge ao trabalho intelectual, poderia ser um exemplo disso. O material sugere essa leitura como bem plausível, sim. A sublimação seria esse mecanismo psíquico que permite transformar a energia bruta das pulsões em realizações culturais sofisticadas. O Freud desenvolveu essa ideia mais a fundo em textos como Mal-Estar na Civilização, né? Ali ele argumenta que a própria civilização exige que a gente renuncie às pulsões o tempo todo. A gente não pode sair por aí realizando todo o desejo sexual ou agressivo para poder viver junto. A sublimação seria, então, não só uma defesa da pessoa, mas um motor fundamental da cultura. Permite usar essa energia frustrada de um jeito produtivo, construindo ciência, arte, instituições. É uma ideia bem forte essa, né? Essa conexão entre reprimir e criar. Mas é impossível falar do Freud sem falar do contexto dele, né? Daquela Viena vitoriana. É uma sociedade que por fora era toda moralista, mas que por baixo dos panos fervia de tensão sexual. O material ressalta como o Freud foi ousado de trazer o sexo para o debate científico, mas também como ele não escapou totalmente das amarras daquela época. Sem dúvida nenhuma. A fonte deixa isso bem claro. Por mais revolucionário que ele fosse, Freud era um homem do seu tempo. E isso fica muito nítido como o texto detalha bastante nas teorias dele sobre a sexualidade feminina. Elas são, assim, um alvo constante de críticas, são vistas como falocêntricas, quer dizer, centradas no ponto de vista masculino, com o falo sendo a medida de tudo, e como um reflexo dos preconceitos de gênero da época. Conceitos como a inveja do pênis ainda hoje dão um arrepio, né?
Aquela ideia de que a menina se desenvolveria psicologicamente a partir da constatação de uma falta. O material menciona críticas a essa visão? Menciona sim, e críticas que surgiram até relativamente cedo. A psicanalista Karen Horney, por exemplo. Ela, no começo, fazia parte ali do círculo freudiano, mas depois questionou essa visão com muita força. O texto aponta que a Horney argumentava que as diferenças psicológicas que a gente vê entre homens e mulheres não eram na raiz biológicas ou anatômicas, eram moldadas por fatores sociais, culturais. Ela até inverteu a lógica da inveja do pênis, sugerindo que talvez existisse uma inveja do útero inconsciente nos homens, uma inveja da capacidade da mulher de gerar vida. Ela batia muito na tecla de como a cultura patriarcal oprimia as mulheres e limitava o desenvolvimento delas, e não uma suposta falta anatômica. Isso coloca o Freud numa posição bem complexa, um paradoxo que o material parece explorar bem. Porque, por um lado, ele deu uma escuta inédita para as mulheres, para as histéricas, né? Tratou o sofrimento delas como algo legítimo, complexo. Mas, por outro lado, as teorias que ele criou sobre elas parecem reforçar estereótipos machistas. Exatamente. O texto chama a atenção para esse paradoxo de Freud. Ele abriu um campo enorme para pensar a subjetividade feminina, tirou ela daquela categoria de simples fingimento ou fraqueza moral, mas, ao mesmo tempo, as construções teóricas dele sobre o desenvolvimento feminino, a sexualidade, até o superego feminino, foram muito marcadas por uma visão androcêntrica. O próprio Freud, numa passagem famosa que o material cita, confessou que tinha dificuldade em entender a mulher completamente. Ele se referiu à sexualidade feminina como um continente negro para a psicanálise. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre os limites do nosso conhecimento quando quem observa está mergulhado nos seus próprios pressupostos culturais subjetivos. Apesar dessas limitações que ficam claras na questão feminina, o material também aponta para umas visões do Freud que eram até bem progressistas para a época, não é? Como a ideia da bissexualidade. Sim, é um contraponto interessante que a fonte traz. O Freud postulava uma bissexualidade psíquica inerente a todos nós, homens e mulheres. A orientação sexual que a gente manifesta, hétero ou homo, seria o resultado de um processo bem complexo de desenvolvimento, de identificações, e não algo fixo desde o nascimento só pela biologia. E tem também aquela carta famosa de 1935, né? Que ele responde para a mãe de um homem homossexual, dizendo que a homossexualidade não devia ser vista como doença, nem como degradação, mas como uma variação da função sexual. E ele critica duramente a perseguição social. Para a época, eram posições bem avançadas, sim. Olhando agora para o desenvolvimento da psicanálise depois do Freud, o material destaca bastante a ruptura com Carl Jung. Esse foi um momento decisivo, né? O Jung era visto como o príncipe herdeiro, mas as diferenças teóricas ficaram insustentáveis. E a questão da libido foi central nessa briga aí, pelo que eu entendi. Foi um dos pontos cruciais, sim. A fonte explica que, para o Freud, a libido era, na essência, de natureza sexual. Era a força motriz principal. Já o Jung, por outro lado, começou a ver a libido como uma energia psíquica mais geral, sabem? Uma força vital meio indiferenciada, não só sexual. Tinham outras discordâncias importantes também, claro, sobre o inconsciente coletivo, os arquétipos, a importância da espiritualidade, mas essa divergência sobre a natureza da energia psíquica foi um divisor de águas. A ruptura, apesar de ter sido dolorosa, acabou sendo produtiva, né? Porque abriu caminho para outras escolas de pensamento se desenvolverem dentro e fora da psicanálise. E a psicanálise continuou evoluindo, claro. O material menciona outros nomes tipo Lacan e também o trabalho de psicanalistas feministas que foram lá revisitar as questões que o Freud deixou em aberto ou resolveu mal sobre a mulher. Com certeza. A fonte indica que pensadores como o Jacques Lacan, lá na França, propuseram um retorno a Freud, mas com uma leitura muito particular, né? Influenciada pela linguística, pela filosofia, que tornou mais complexos e reinterpretou muitos conceitos freudianos. E, fundamentalmente, o debate sobre a sexualidade e a subjetividade feminina foi
imensamente enriquecido por gerações de psicanalistas mulheres e pelos diálogos com o feminismo. Elas trouxeram novas perspectivas, criticaram o falocentrismo, repensaram o édipo feminino, valorizaram a relação mãe-filha, buscaram construir uma compreensão mais profunda da experiência feminina que não fosse só um apêndice ou um desvio da norma masculina. É inegável que, mesmo com todas as críticas, todas as revisões, o impacto do Freud foi gigantesco. O material reforça isso, né? Como as ideias dele saíram da clínica e, assim, impregnaram a cultura toda. Absolutamente. O legado é imenso, tem muitas faces. A fonte sublinha como a psicanálise influenciou não só a psicologia, a psiquiatria, mas também a arte. Pensa no surrealismo, a literatura com fluxo de consciência, o cinema, a filosofia, a sociologia, os estudos culturais. Conceitos como inconsciente, repressão, mecanismos de defesa, ato falho, complexo, isso tudo se infiltrou no nosso jeito de pensar sobre nós mesmos, sobre os outros. Muitas vezes a gente nem se dá conta que a origem é freudiana, né? Virou parte do vocabulário do século XX e XXI. Então, o que tudo isso significa? Se a gente fosse resumir os pontos-chave que a nossa fonte levanta. A sexualidade está no coração da teoria freudiana. Não como um detalhe, mas como motor, como estrutura. Algo que ele explorou fundo nele mesmo com a autoanálise. A ideia de que essa energia, a libido, pode ser transformada, sublimada, conecta a vida pulsional com a criação cultural. As teorias dele foram um divisor de águas, mas carregam as marcas do tempo dele e da subjetividade dele, especialmente no jeito como ele abordou a mulher. É uma herança bem complexa. Exatamente essa complexidade. A mensagem central que o material deixa pra gente é sobre essa ligação que não dá para separar. A vida pessoal, as experiências íntimas, o caldo cultural e social onde a pessoa está mergulhada. Tudo isso molda a produção intelectual, mesmo de um pensador do tamanho do Freud. E essa interação produz tantos insights mais brilhantes que duram, quanto as limitações, os pontos cegos, as visões que depois a gente vê que são problemáticas. No fundo, a própria psicanálise ensina a gente a desconfiar de qualquer separação muito rígida entre quem conhece o objeto do conhecimento, principalmente quando esse objeto é a nossa própria mente, né? E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se a obra do Freud, tão influente, está tão marcada pela subjetividade dele e pelo tempo dele, como a gente viu aqui com base na fonte, será que qualquer teoria sobre quem a gente é, sobre a mente humana, consegue escapar totalmente dessas marcas? Até que ponto buscar uma objetividade total para entender a psique é possível? Ou talvez nem seja desejável se isso apaga a história e a subjetividade de quem está formulando. Fica aí a provocação para a gente pensar.